Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, amigos, amigas, e todos que estão lutando para sair do ciclo de abuso narcisista imposto em nossas vidas. Aqui quem fala é o professor Carlos Henrique, um sobrevivente de um relacionamento abusivo narcisista por quase 46 anos. Estamos aqui para desenvolvermos mais um novo vídeo sobre os narcisistas e seus problemas. Vem comigo, e aproveitem, deixe seu like, e compartilhem para que mais pessoas possam ver esse conteúdo, para que possa reunir forças para sair desse ciclo de abuso. Só estudando o comportamento deles, é que podemos sair livres. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui, e hoje eu estava refletindo aqui na questão dos nossos relacionamentos, né? O que ocorre quando duas pessoas estão interagindo, né? O que a gente, assim, basicamente imagina, né? Que tem uma pessoa do lado de lá, com a sua vida, com a sua bagagem de vida, né? Interagindo comigo, com a minha bagagem de vida, né? De tudo que eu passei, né? Então existe uma interação, existe uma troca, né? E dentro dessa troca, as duas pessoas se sentem felizes, né? Que o reino de Deus está entre as pessoas, né? Não está fora, está entre as pessoas, né? E o que ocorre, né? Às vezes a gente vai interagir, né? Na maioria das vezes, né? No caso, com o narcisista, e do lado de lá, né? Do lado do narcisista, não existe nada. Não existe nada, é um vazio. O narcisista é um ser que optou por viver de forma vazia, né? Ele não interage com ninguém. Por quê? Porque ele não tem nada para interagir, porque ele matou, né, a sua essência lá atrás, na sua infância, né? Ele decidiu, né, viver de acordo com o ego dele. Ele resolveu todas as questões emocionais dele com o próprio ego, né? E o que acontece? Então ele passa a ser uma pessoa que vai requerer validação dos outros. E no final, o que acontece? Ele suga todo mundo que está na frente dele. Ele precisa de validação de todo mundo. É um ser que precisa de validação de todos, né? E a gente diz, né? Eu já ouvi um pastor comentando, né? Que tem pessoas que vai na igreja, né? Limpa o banheiro, limpa a igreja todinha, né? Mas não é o quê? Não é um filho de Deus, não é uma pessoa que tem uma conexão com o divino, né? Ao contrário, né? De outras pessoas que têm conexão, né? Aí ele concluiu assim: nem todo mundo que faz alguma coisa de bem, de bom, é filho de Deus. Mas, por outro lado, todo mundo que é, né, filho de Deus faz, né? Então existe uma diferença aí, né, entre as pessoas que vão lá e fazem por interesse e as outras pessoas que vão lá fazem de forma genuína, né?
Então é isso que eu vou colocar aqui, a terapeuta, a Simone Veloso, do canal Narcisista, Seu Espelho Quebrou, que fala sobre esse assunto que eu tentei, né? Eu não consigo, tem coisas que é muito profunda, né? Que ela colocou de um jeito lá muito bom, e eu vou reprisar aqui, dando os créditos a ela, né? Porque tem coisas que não dá, é a pessoa que tem que falar, não tem jeito, né? Não tem jeito, mesmo que eu tente explicar igual, eu não vou conseguir colocar com tanta propriedade o que ela colocou nesse vídeo, né? Muito interessante, né? Porque ela mostrou que nós que convivemos com um narcisista, nós estamos sendo sugados o tempo inteiro, né? Não existe uma interação entre um narcisista e a vítima, não existe, né? Existe apenas uma relação de interesse, você está sendo sugada, toda a sua energia está sendo sugada, toda a tua vida. E a sua vida ao lado do narcisista, ela é muito traumática, né? A pessoa fica inquieta, ela fica cheia de coisas assim, de não se sentir bem, né? Por quê? Porque ela está sendo, a vida dela está sendo puxada, né? Existe uma coisa muito subliminar, muito sutil que acontece ali, que a gente percebe que está sendo sugado, só que a gente não sabe explicar. E às vezes a pessoa passa a vida inteira ao lado de um narcisista sendo sugado e morre sem ver a vida. Essa é a realidade, né? A pessoa morre sem ver a cor da vida, porque o narcisista estava lá sugando ela o tempo inteiro. Então nós que somos sobreviventes desse caos, né? dessa coisa maligna, né? A gente tem que vir aqui mesmo, tem que falar, tem que pôr aos telhados, né? Esse problema, né? Porque quantas e quantas pessoas estão sendo abusadas e não estão conseguindo enxergar, não estão conseguindo admitir, né? Esse abuso, né? Então a gente tem que falar, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos esse ato de misericórdia a gente vem aqui e faz e fala, porque Deus pede isso pra gente. Então eu tô aqui e eu vou reprisar esse primeiro vídeo, depois eu volto que eu vou reprisar um outro vídeo de uma outra terapeuta que também é muito importante. Então vamos lá. O vazio de um narcisista. O que será que é isso? Oi, meu nome é Simone Veloso e a gente vai falar sobre isso. No último vídeo eu falei sobre quando a gente se humilha, quanto mais a gente se humilha para um narcisista, mais eles maltratam. E aí eu comecei a falar sobre eles serem pessoas vazias. E aí eu me lembrei também de um outro vídeo onde eu falei sobre o olhar de um narcisista, quando a gente consegue acessar aquele olhar que é uma fração de segundos, mas quem acessou não esquece mais. É aquele olhar onde você atravessa o nada, você atravessa o gélido, você atravessa o sombrio. Esse olhar, quando você entra nisso, quando você de alguma forma se conecta com essa experiência, você entrou em contato com alguma coisa que você não vai saber muito bem explicar, com uma coisa que assusta, dura muito pouco, mas esse registro ele te acompanha, ele mexe com a tua espinha, ele mexe com o teu corpo, mexe com o teu sentimento de defesa, teu mecanismo de defesa, e você tem a sensação de que você não sabe muito bem o que é isso. Quando a gente fala sobre vazio, todo mundo já experimentou algum momento, alguma sensação de desagrado, de angústia, de aperto, e a gente sente isso fisicamente. A gente sente um nó, a gente sente um gelado, a gente sente um aperto. A angústia, ela traz sensações que são muito físicas, né? Todos os sentimentos, eles vêm com sensações muito físicas. E quando a gente não sabe o motivo da sensação,
é ainda mais complicado. Quando a gente só sente, não sei o que é, mas tem alguma coisa, tô angustiado, tô angustiada, tá ruim. Parece que a alma tá inquieta, né? Que é onde a gente tem toda a nossa parte de emoções, de memórias. Isso tudo tá inquieto, tá desarranjado. Agora, quando a gente fala de um vazio, de um narcisista, ele é um nada. É diferente do que essa inquietação, do que essa turbulência. Ele é um nada. Ele é um acessar de um vazio. E como eu disse no outro vídeo, é difícil a gente entender o conceito de vazio. A gente sempre parte de uma ideia a partir de ideias que a gente tem. Se a gente pensar em conceito de vazio, se a gente tentar aqui fechar os olhos e pensar em conceito de vazio, a gente pensa em vazio a partir do não vazio. A gente pensa em vazio a partir de alguma coisa cheia, então a gente imagina aquilo com a ausência. Se a gente tenta pensar em conceito de infinito, a gente pensa a partir do finito. É muito difícil a gente conseguir elaborar coisas que não são palpáveis. A gente consegue teorizar sobre isso, mas a gente não consegue alcançar. Tem algumas coisas que a gente não consegue alcançar, apesar de a gente conseguir teorizar. E quando a gente fala sobre uma existência vazia, que é diferente de períodos, ainda que a gente possa falar de períodos longos, de angústia, de buscas, de confusão, de turbulência, de dores, de depressão, é diferente. Quando a gente fala de ausência, quando a gente fala de necessidade de preenchimento externo, quando a gente fala de espelhamento, quando a gente fala de criação. Então eu tô vendo uma pessoa que fala, que interage, que tem relações sociais, mas que não é. Ela está, mas ela não é. Toda a nossa vivência, toda a nossa vida psíquica, toda a nossa memória, toda a nossa história vai formando a nossa identidade. Então vai formando o conceito de quem somos, que é constante. O tempo inteiro eu reforço a ideia de quem eu sou. E o narcisista, ele se apropria das identidades, mas como um processo acabado. Não como as coisas que compõem uma identidade. Por isso que parece ser uma pessoa, mas não é. Porque para compor eu preciso de tudo isso, eu preciso das memórias, eu preciso das vivências, eu preciso das sensações, mas elas não estão lá. Quando você vê um narcisista, parece que é, mas não tem todas as coisas que compõem, porque ele se apropriou da vivência de outras pessoas. E quando você conversa com alguém, você conversa com aquela pessoa naquele momento, mas você está conversando com tudo que levou ela até ali. Você está conversando com o passado dela, você está conversando com as ideias dela, você está conversando com os sentimentos dela, você está conversando com tudo que compõe essa pessoa. E quando você está interagindo com um narcisista, você está interagindo com uma casca que parece que traz tudo isso, mas é oca. Por dentro não tem toda essa bagagem. E esse vazio, ele não pode ser preenchido porque ele é o resultado de um desenvolvimento. Você não vai conseguir pegar de fora para dentro e colocar elementos e tentar preencher como se você fosse conseguir trazer tudo que não existe desde nunca e desse uma sensação de preenchimento. Mas na verdade o narcisista, ele tenta, incansavelmente preencher de alguma forma com as validações num nível bem superficial, com as validações que as vítimas fazem, mas ainda assim são validações só numa camada bem externa, não são validações estruturais, não são criações para preenchimento estrutural. Então, quando a vítima ela valida, quando ela serve ali como uma reguladora, aquilo também é num nível superficial, é já exaltando o resultado, é já mostrando como eles são fortes, indestrutíveis, ótimos, maravilhosos, ou seja, o resultado da coisa, não o caminhar. Pra gente entender isso, quando a gente pensa em narcisismo, a gente pensa em merecimento, Eles acreditam que merecem as coisas e é um merecimento oco, é baseado no absolutamente nada. Não existe nada de fato especial que eles façam ou que eles desenvolvam
ou que eles tenham feito para que eles mereçam as coisas que eles acreditam que merecem. Eles simplesmente merecem, é do ponto A para o ponto J, é um salto. Eles acreditam que pelo fato de serem, por já estarem ali, aquilo já é o suficiente para que eles estejam numa posição acima dos outros. Não existe um processo, não existe uma história, não existe um caminhar. O narcisista ele já se vê numa posição como um salto onde ele acredita que ele já é uma peça já acabada. Então, por isso também que quando a gente acessa esse olhar, quando a gente acessa esse ponto que é tão estranho, que é esse sugar, essa coisa que a gente não esquece, esse olhar que a gente não esquece, que é esse ponto que é extremamente absurdo, energeticamente absurdo, né? Que a gente desconhece, porque ali existe um nada, existe um completo vazio que seria, teoricamente, o lugar onde habitaria memórias, sentimentos, ideias, sensações, onde habitariam coisas e onde potencialmente tudo que existe em você com relação a isso está a um passo de ser sugado. Quando a gente acessa esse olhar que é tão difícil de explicar essa sensação e que é tão inesquecível, né, pela estranheza, é justamente o ponto onde você acessa o que seria essa divisão entre o que é seu, o seu sentimento, a sua história, quem você é, quem você se entende e o absoluto nada que te sugaria. Porque justamente o que você tem e o que ali não, e que teria uma força para te puxar. Enquanto existe uma camada, né, que parece que você não está acessando, porque na verdade você está sendo sugado o tempo inteiro nessa relação, mas isso não parece que é isso que está acontecendo, mas quando você acessa, fica nítido, né, o quanto você está sendo sugado, fica nítido para onde você está sendo sugado. Pessoas que se relacionam com narcisistas nunca vão conseguir preencher esse vazio. E essa é uma questão muito importante de se entender, de se conscientizar sobre isso para poder se afastar. A gente fala tanto sobre contato zero, pedra cinza, mas isso é o que protege a tua estrutura mental, todas as tuas memórias, todos os seus sentimentos, a ideia de quem você é, para que você continue sendo. Se afastar é uma questão também de sobrevivência, é uma questão de preservação, é uma questão de manter a sanidade mental e para que você possa ter possibilidades. E quando a gente fala em possibilidades é porque realmente é uma dinâmica muito séria. A recuperação, ela não é um estalar de dedos, não é só o fato de você se afastar que automaticamente a sua vida já está refeita. Então é uma possibilidade de recuperação, então você precisa buscar recursos para que você possa se desintoxicar de tudo isso e você possa trilhar um caminho de recuperação. Claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte caso você perceba que você está nessa situação, principalmente achando que você pode suprir, que você tem que fazer alguma coisa e a única coisa que você deve fazer nesse tipo de situação é procurar ajuda para si mesmo. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Então, essa aula, né, da Simone Veloso, da terapeuta Simone Veloso, né, eu me lembrei de uma frase de um professor que eu tive na graduação, né, de física. Ele contou assim, ele mencionou assim, da seguinte forma, né, que ele disse, né, que não é porque a pessoa está respirando que necessariamente ela está viva, né? É uma frase assim bem enigmática, né? Porque a vida, o que é a vida, né? A vida, né? A gente pode ficar aqui dissertando sobre isso em múltiplos aspectos, né?
Mas no aspecto da essência da vida, o que é, né? A vida é você ter o prazer de estar vivo. E o narcisista, ele pode ter tudo. A única coisa que ele não tem é prazer. Ele tem ódio, né? Ele tem tédio, ele tem tudo de sentimentos negativos. Por quê? Né? Porque aí a gente entra na questão da espiritualidade, né? Tem a questão do pecado, né? Que está escrito bíblico, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? Mas as pessoas estão tão afastadas do cosmo, né? Que vivem o caos. Elas vivem os caos, né? Elas não conseguem enxergar nada diferente daquilo que elas estão vivendo, que é o caos, né? E se a gente for investigar, né, no fundo, a raiz está lá atrás, está lá na infância, está lá na, né? Mas isso é para deixar eles como vítima? Não. Não, eles sabem muito bem o que estão fazendo, né? Fazem conscientemente, né? Inclusive a alegria que a gente tem incomoda eles, deixa eles muito incomodados, né? Por quê? Porque eles não conseguem ter isso. Eles não conseguem ser uma pessoa alegre, feliz, né? E aí a gente pode pôr inúmeras passagens bíblicas dizendo, né, o que está acontecendo com eles. Tem uma explicação, né? Agora precisa ver se eles vão aceitar essa explicação, né? Não adianta nada a gente falar aqui e as pessoas não aceitam, né? Isso é um problema individual de cada um. Então, essa explanação que ela deu foi muito pertinente, né? Porque a gente que convive com narcisista, a gente fica angustiado. Porque onde eles estão, tem manipulação. Onde eles estão, tem um monte de coisa acontecendo ali. E isso incomoda as pessoas que são livres, que têm energia do bem, né? Que não manipula, né? É uma coisa, porque a comunicação nossa não é só verbal, né? Nós somos energia, né? E energia interage com energia, né? E se tem uma energia no meio que está a parte da energia do bem, né? Está numa energia, numa frequência negativa, fica difícil para todos, né? Para todos, né? Porque um sofre e outros não sofrem. E não é à toa que a Bíblia diz, né, que as trevas e luz não se misturam. Por quê? Porque não dá mesmo para misturar. Não dá, né? Tem muita coisa errada de um lado para o outro. Não tem como. Então, foi muito legal a explanação dela. Quis pôr aqui para guardar aqui no meu canal como um apêndice, né? As pessoas que estão sofrendo poder escutar, né? E ver que as coisas não são tão simples assim, né? Às vezes você está convivendo com um abusador e você está se achando feliz. Só que você está se achando feliz porque ele te manipulou para se sentir assim. Na realidade, você está sofrendo. Mas só que a pessoa não admite, né? Se ela estiver afastada da essência dela, né? Os caminhos são longos, né? São longos, né? Tem a parábola do filho pródigo, né? Que se afastou de Deus, gastou tudo. E depois que não tinha mais nada, ele voltou. Né? Voltou pro braço do pai, né? E assim, né? A gente, né? O ser humano é uma coisa muito complexa. E a gente tem que entender, né, que as coisas não são tão simples assim, né? Mas uma coisa é certa, você tem que se guiar pela sua intuição, você tem que enfrentar a tua vergonha, o teu medo, né, e a tua culpa, né? Porque nós também, quando a gente está ao lado dos narcisistas, nós somos levados ao erro também, né? Porque uma pessoa errada leva o outro ao erro. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas se a pessoa quer sair desse erro, ela sempre vai ter ajuda. Vai ter ajuda da igreja, vai ter ajuda dos amigos. Ela precisa entender que ela precisa sair. Porque senão, né, como está escrito na Bíblia, né, o salário do pecado é a morte, né? Então, ficou registrado aqui. Agora eu vou colocar um outro pedacinho de outro vídeo de uma outra terapeuta que também é muito interessante, da questão que as coisas
os narcisistas fazem com a gente não é assim tão descarado assim, é aos pouquinhos, sabe? É sutil para você não perceber, né? Senão você assusta e vai embora, entendeu? É bem sutil, bem calculado, milimetricamente, sabe? Para você não perceber nada que eles estão fazendo, né? Mas você só vai perceber quando Deus te revelar. Quando Deus te revelar o que está acontecendo, aí não tem para ninguém, né? Mas eles são sutis, muito sutis, né? Eles são ardilosos, né? Astutos, né? Para manter você dentro desse ciclo aí. E afinal, eles dependem da tua energia para viver, né? Eles dependem da tua energia, né? Eles dependem da tua energia, né? Então vamos lá na próxima terapeuta. Então, vamos falar agora sobre a monopolização da sua percepção, que é uma tática de controle coercitivo também. Olá, sobrevivente, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Isso é Narcisismo, um programa semanal dedicado a ajudar você a entender e superar relacionamentos narcisistas. Essa monopolização acontece quanto menos contato social você tem com outras pessoas, quanto mais isolada ou isolado você se torna da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, daquilo que você costumava fazer. Então, a pessoa narcisista, tóxica, vai te treinando para confiar só no que ela fala. Ela já plantou lá no comecinho as sementinhas do veneno, no comecinho do relacionamento, já de que você não pode confiar em você mesma ou em você mesmo, você não pode confiar nas outras pessoas, porque só essa pessoa te entende, só essa pessoa te vê como você realmente é. E ela vai, pouco a pouco, criando essa sua percepção e você vai duvidando se você tem razão ou não. E como que isso é feito de forma oculta? Bom, se na fase do bombardeio de amor, essa pessoa te colocou lá em cima, te idolatrou, então agora você tem essa base. É isso que você acredita, que essa pessoa te idolatra, que ela te adora. E você também acaba espelhando esse sentimento e alguém que gosta tanto de você, você acaba gostando muito dessa pessoa também. Você já está isolada de familiares e outras pessoas que podem te dar um contraponto, um senso de normalidade. E agora essa pessoa brinca com te dar o que você precisa para te estabilizar e tirar o que você precisa para te estabilizar. O desnível de poder já está criado nesse relacionamento. Então agora essa pessoa pode começar esse processo de desvalorização de forma oculta com o pretexto de estar te dando dicas para você melhorar. Então ela faz críticas, por exemplo, com relação à sua aparência, que fazem você se sentir um pouco insegura ou inseguro, com a desculpa de que é para o seu próprio bem. Então, você já é muito linda, mas se você emagrecesse um pouquinho... E aí você não consegue emagrecer um pouquinho, porque você está estressada, porque você já está sob esse controle, já está acontecendo um desnível de poder, a pessoa já está jogando com os seus sentimentos, você já está isolada de outras pessoas que te trazem esse senso de realidade, esse contraponto, e aí vamos supor que ao invés de emagrecer um pouquinho, você engorda um pouquinho do estresse. E aí você já sabe que aquela pessoa acha que você ficaria melhor emagrecendo um pouco, e aí vem aquele medo e com um pouco de punição aqui e ali, no começo só removendo os elogios, pouco a pouco esse espelho vai se distorcendo e é tão lento. É uma analogia que eu uso bastante, que é um sapo numa água, a gente coloca um sapo numa água fria, o sapo vai gostar da água fria, nada vai acontecer. Você joga um sapo diretamente numa água fervendo, ele pula na hora e cai fora. Agora, se a gente cozinha essa água, ferve essa água pouco a pouco com o sapo dentro, na hora que ele perceber que a água está fervendo, já era, vai ser tarde demais, ele já vai estar morto. Então, num relacionamento tóxico, a pessoa narcisista, a pessoa tóxica vai cozinhando essa água. E esse espelho que antes te mostrava
a sua melhor versão, uma versão idealizada de você, agora vai te mostrando uma versão mais feinha, uma versão pioradinha. Isso, como é tão lento esse grau, você vai acreditando que ou você está piorando, ou você não é mais aquela pessoa e você desesperadamente tenta se melhorar, tenta voltar a ser aquela pessoa que essa pessoa gostava tanto, idolatrava tanto, e você não consegue nunca. Porque o mecanismo, a dinâmica não foi feita para isso, não foi feita para te colocar lá em cima. Foi feita só para te colocar para dentro e depois te colocar para baixo dentro desse relacionamento. Então esse espelho vai virando um espelho distorcido de uma casa de horrores, onde você sempre é muito pior, tanto a sua personalidade, quanto as suas intenções, quanto a sua aparência física, qualquer coisa, sua capacidade intelectual, você sempre vai ser meio questionada e são sempre umas pontinhas de veneno se for feito de forma oculta, tanto que você acaba achando que deve ser você realmente o problema. Então, a mensagem que a pessoa tóxica vai te passar durante a monopolização da sua percepção, que acontece durante todo o relacionamento, é que você não vale muito a pena, é sorte sua dessa pessoa estar com você, você depende dela e mais ninguém vai te aturar e vai te querer como essa pessoa te aceita. Então, é melhor você obedecer, basicamente isso. Essa é a mensagem constante que tá ali, e como você não tem outro contraponto, não tem ninguém de fora, você acaba se questionando e acreditando. E não é você não, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa nessa dinâmica pode chegar nesse ponto e não é difícil de chegar nesse ponto, porque é tudo muito oculto e é feito para isso. É manipulativo. Muito obrigada por assistir esse vídeo ou escutar na forma de podcast. Se isso te ajudou de alguma forma, se você aprendeu algo novo ou se você tiver alguma reflexão da sua própria vida e quiser contribuir aqui nos comentários, eu vou adorar ler cada um deles. Caso não tenha feito ainda, se inscreva no canal e toca no sininho para receber uma notificação assim que eu postar novos conteúdos. Até lá, me siga nas suas redes favoritas em @psi.carolinamiller. Se você gostou desse episódio, toca no joinha para apoiar o canal e fazer com que esses vídeos alcancem cada vez mais pessoas e compartilhe com outras pessoas que também possam se beneficiar dessas informações. Obrigada de novo e nos vemos no próximo episódio de Isso é Narcisismo.